Vocês sabiam que a indústria do petróleo, todo ano, ela recebe 147 bilhões de subsídios pagos por todos nós? Quem abastece aqui carro, gasolina, paga o CID. O CID é o subsídio a toda a cadeia de petróleo. Quem investir, por exemplo, numa petrolífera, ele tem toda a isenção de impostos. Mas o governo cobra da sociedade esse imposto. E nós, enquanto sociedade, ninguém pediu se a gente aceitava. Né? A gente simplesmente faz porque a gente não sabe. Então, o objetivo desse nosso trabalho também é esclarecer o brasileiro. Falando ainda sobre as ODS, o Brasil, em 2016, firmou o compromisso e criou a Comissão Nacional para as ODS. Isso é importante saber. Por quê? Porque a sociedade ela precisa estar envolvida nessas comissões, senão ela não vai ter voz. E quando a gente não sabe das coisas, a gente deixa os outros decidirem por nós. E o que a gente não pode fazer é ser reativo, né? Que é a última reunião, a Defesa Civil preocupado o que fazer nessas situações catastróficas. A gente precisa ser proativo, como descarbonizando a atividade humana. E daí a gente fala, então, na questão climática, que seria um obstáculo para o desenvolvimento econômico. Essa narrativa, conforme eu falei no começo, ela está totalmente equivocada, obsoleta. E por quê? A economia verde é um outro termo, outro jargão, que vai ser muito utilizado daqui para frente. Serão bilhões investidos nessa nova economia. E o Brasil tem todas as condições de ser uma potência energética limpa planetária. Então o momento é agora, a gente precisa desenvolver a geração distribuída, mas a gente precisa também olhar, por exemplo, para o hidrogênio verde, a uma corrida mundial para ver quem vai vencer isso. E dá para dizer assim que o Brasil, o Chile e a África do Sul estão bem na frente. O que a gente vai fazer? Nós vamos gerar energia limpa que vai quebrar a molécula da água, o H2O, transformar em gás. Esse gás, hidrogênio, ele vai ser armazenado e transportado para países desenvolvidos como a Europa. Então, digamos, a energia verde do futuro que vai abastecer a nova sociedade. Para isso, novamente, a gente precisa do poder público, porque nós não temos regulamentação de nada disso. Aqui eu estou trazendo a Política Nacional de Mudança do Clima, que ela é de 2009, ela é antes dos acordos internacionais, falando ainda sobre políticas públicas. O que a gente tem, assim, por exemplo, o Banco Mundial, que é um órgão público que financia nações em desenvolvimento, em 92 ela já limitou financiamento para economias e atividades poluentes. Lá em 92 isso foi um absurdo. Quem o Banco Mundial pensa que é para dizer se eu posso poluir ou não? Poluição é um tema muito novo para a sociedade. Os estudos começaram em 1920. É uma ciência praticamente muito nova. E aqui eu trago alguns exemplos de estudos. Esse Green New Deal, isso aqui tudo está na internet, tá? Essa apresentação, inclusive, depois vou deixar o meu telefone ali, podem me pedir, eu mando elas. O Green New Deal, se vocês quiserem estudar, é um arcabouço de estudos sobre
como fazer para combater essas questões climáticas. O Observatório do Clima também é um outro instituto que fez um trabalho fantástico. O Fórum de Geração Ecológica, ligado ao Senado. Esse aqui é o meu predileto, o Big Push para a sustentabilidade. O Big Push em inglês significa empurrão para a sustentabilidade. Eu acho muito audacioso. Ele foi desenvolvido pelo CEPAL, Comitê de Estudos para a América Latina. Tem um documento de 48 páginas, está disponível na internet em português, e propõe, então, toda uma nova sociedade, colocando como o eixo principal a sustentabilidade. O SEBRE também fez um estudo, o Big Push já comentei. Então, sobre as políticas públicas, que eu repito aqui, porque sem um marco legal, uma regulamentação, a gente não tem segurança jurídica. É um dos fundamentos muito importantes para qualquer sociedade. A gente precisa realmente a mobilização, e eu espero que dessa reunião, desse encontro, sim, a DCE mesmo, ela pode criar um braço para participar, porque todo mundo aqui é eleitor, todo mundo elegeu alguém lá, um representante lá no Congresso Nacional, e eles estão lá para servir a sociedade. Basta a gente estar desperto e bem informado. E claro, nós não podemos fazer da economia verde um mero balcão de negócios. Porque nós precisamos pensar que quando se fala em sustentabilidade, a gente fala em combater pobreza. Quando a gente fala em combater pobreza, a gente fala em justiça climática. Então são termos novos para uma sociedade nova. Olha quanto termo aí, justiça climática. E isso que eu nem falei do ESG. Se fosse falar do ESG, que são também pilares da sustentabilidade, nós precisaríamos da tarde inteira. Nós temos o greenwash, que é um termo muito utilizado também. O greenwash, traduzindo, seria a lavagem verde. A gente conhece a lavagem de dinheiro, que é uma corrupção financeira. O greenwash seria uma corrupção de marketing. São empresas que criam produtos para dizer que é uma empresa sustentável. Daí tu vai fazer uma auditoria naquele produto, ele até pode ser sustentável, mas ele não tem canal de venda, ele não tem receita, ele não gera lucros para a empresa, está lá só para enganar o consumidor, dizendo nossa empresa é sustentável. E por trás daquilo a empresa fatura bilhões, ganha lucros, dividendos, mas não cuida do meio ambiente. Então, são termos novos realmente que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Para finalizar, esse conjunto aqui de pontos de reflexão foi deixado na Câmara de Vereadores, inclusive a questão do IPTU verde, são coisas até polêmicas, mas que sim precisam do envolvimento da sociedade. A questão do projeto de lei que cria a política municipal de incentivo à transição energética, a vereadora Cláudia Araújo me mandou a minuta, já o rascunho da lei, ela vai protocolar, ou até já tenha protocolado, e aí, claro, cabe como sociedade a gente cobrar que tenha celeridade, que esse projeto seja pautado, votado, aprovado e sancionado pelo prefeito. Assim, Porto Alegre começa a entrar na área de vanguarda, que sempre, se for ver, Porto Alegre sempre foi progressista, vanguarda em muitas questões. A questão energética ainda está atrasada.
tem comunidades muito mais avançadas, então tem muita coisa para se fazer. A Lei 14.300 é aquela que a gente conseguiu aprovar, e o que ela traz de legal aqui? O PES, Programa de Energia Renovável Social. A sociedade nem sabe que ela tem a tarifa social, né? E tem muita gente que não sabe disso. Mais alguns pontos aí, questão de sustentabilidade também, como educação, a mudança do plano diretor, tem a questão da eletromobilidade, é uma coisa bastante polêmica. Imagina tu não conseguir aprovar uma lei que obrigue cada estabelecimento comercial ter uma vaga para abastecer um carro elétrico, um condomínio, a utilização do lixo no próprio local. Então, são projetos que ainda precisam ser desenvolvidos, disseminados e também envolvidos com a sociedade. Não adianta tu criar algo e a sociedade não fazer uso disso. Eu comentei no começo que essa seria uma